Agora eu vou falar uma palestra, eu sei que a gente está um pouco atrasado, eu espero conseguir até reduzir, fazer isso em 40 e tantos minutos, quer dizer, mesmo assim vai ser longa. E é uma palestra triste, né, porque ela vai falar de um dos maiores escritores do século passado, do século XX, para mim o maior escritor. E eu vou começar então lendo 3 páginas que são do texto que eu vou discutir. Então, na realidade, eu vou ler. Carta ao Pai tem impresso aqui, seriam umas 60 páginas. O manuscrito teve mais de 100 páginas. Eu vou ler 3 para vocês sentirem um pouco, quem não conhece a obra, sentir um pouco do que se trata. Querido Pai, você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder, em parte justamente por causa do medo que tenho de você. Em parte porque na motivação desse medo intervêm tantos pormenores que mal poderia reuni-los numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto, porque também ao escrever o medo e suas consequências me inibem diante de você. E porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe minha memória e meu entendimento. Para você, a questão sempre se apresentou em termos muito simples, pelo menos considerando que falou na minha presença e indiscriminadamente na de muitos outros. Para você as coisas pareciam ser mais ou menos assim. Você trabalhou duro a vida toda, sacrificou tudo pelos filhos, especialmente por mim, e graças a isso eu vivi à larga. Desfrutei de inteira liberdade para estudar o que queria, não precisei ter qualquer preocupação com o meu sustento e, portanto, nenhuma preocupação. Em troca, você não exigiu gratidão. Você conhece a gratidão dos filhos, mas pelo menos alguma coisa de volta, algum sinal de simpatia. Ao invés disso, eu sempre me escondi de você no meu quarto, com os meus livros, com amigos malucos, com ideias extravagantes. Nunca falei abertamente com você, no templo não ficava ao seu lado, nunca o visitei em Franzensbad. Aliás, nunca tive sentido de família, não dei atenção à loja, nem aos seus outros negócios. A fábrica eu deixei nas suas costas e depois o abandonei. Apoiei a obstinação de outra, a irmã dele. E se por um lado não movo nenhum dedo por você, nenhuma entrada de teatro eu lhe trago, pelos amigos eu faço tudo. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria que, na verdade, não me censura de nada abertamente indecoroso ou mal, exceto talvez meu último projeto de casamento, mas sim de frieza, estranheza e ingratidão. E de fato você me recrimina por isso como se fosse culpa minha, como se por acaso eu tivesse podido, com uma virada do volante, conduzir tudo de outra direção. Ao passo que você não tem a mínima culpa, a não ser talvez o fato de ter sido bom demais para mim. Esse seu modo usual de ver as coisas eu só considero justo na medida em que também acredito que você não tem a menor culpa pelo nosso distanciamento. Mas eu também não tenho a menor culpa. Se pudesse levá-lo a reconhecer isso, então seria possível, não uma nova vida, para tanto nós dois estamos velhos demais, mas sem dúvida uma espécie de paz. Não a cessação, mas certamente um abrandamento das suas intermináveis recriminações. Curiosamente, você tem alguma intuição daquilo que eu quero dizer. Assim, por exemplo, me disse há pouco tempo: filho, eu sempre gostei de você. Embora na aparência não tenha sido como costumam ser os outros pais, justamente porque não sei fingir como eles. Ora, no que me diz respeito, pai, nunca duvidei da sua bondade, mas considero incorreta essa observação. Você não sabe fingir, é verdade, mas querer afirmar só por esse motivo que os outros pais fingem é ou mera mania de ter razão, que não se discute mais, ou então, como de fato eu acredito, é a expressão velada
de que as coisas entre nós não vão bem e de que você tem a ver com isso, mas sem culpa. Se realmente você pensa assim, então estamos de acordo. Naturalmente não digo que me tornei o que sou só por influência sua. Seria muito exagerado e até me inclino a esse exagero. É bem possível que, mesmo que tivesse crescido totalmente livre da sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. Provavelmente seria um homem sem vigor, medroso, hesitante, inquieto, nenhum Robert Kafka e também nenhum Carl Herman, mas seria completamente diferente do que sou na realidade. E teríamos podido nos tolerar um ao outro de uma forma magnífica. Eu teria sido feliz por tê-lo como amigo, como chefe, como tio, como avô, até mesmo, se bem que embora mais hesitante, como sogro. Mas justo como pai, você foi forte demais para mim. Principalmente porque meus irmãos morreram pequenos, minhas irmãs só vieram muito depois, e eu tive, portanto, que suportar inteiramente sozinho o primeiro golpe. E para isso, eu era fraco demais. Compare-nos um ao outro. Eu, para expressá-lo bem abreviadamente, um Löwe, com um certo fundo Kafka, mas que não é acionado pela vontade de viver, de fazer negócios, de conquistar dos Kafka, e sim por um aguilhão dos Löwe, que age mais secreto, mais tímido, numa outra direção, e muitas vezes cessa por completo. Você, ao contrário, é um verdadeiro Kafka, na força, na saúde, no apetite, na sonoridade da voz, no dom de falar, na autossatisfação, na superioridade diante do mundo, na perseverança, na presença de espírito, no conhecimento dos homens, na certa generosidade, naturalmente, com todos os defeitos e fraquezas que fazem parte dessas qualidades, e para as quais o precipitam seu temperamento, por vezes a sua cólera. Talvez você não seja totalmente Kafka na sua visão geral do mundo, até o ponto em que posso compará-lo com o tio Philip, por exemplo. Isso é curioso, aqui também não vejo muito claro. Todos eles eram, sem dúvida, mais alegres, mais dispostos, mais desenvoltos, mais despreocupados, menos severos que você. Nisso, aliás, herdei muito de você e administrei bem demais a herança, sem, no entanto, ter no meu ser os contrapesos necessários como você tem. Por outro lado, porém, você, nesse sentido, atravessou épocas diferentes. Talvez fosse mais alegre antes que os filhos, e que eu, em particular, o decepcionassem e oprimissem em casa. E talvez agora também tenha ficado de novo mais alegre, uma vez que os netos e o genro lhe devolveram algo daquele calor que os filhos não lhe puderam dar, a não ser, talvez, a Vale, que era uma das filhas. Seja como for, éramos tão diferentes e nessa diferença tão perigosos um para o outro, que se alguém por acaso quisesse calcular antecipadamente como eu, a criança que se desenvolvia devagar, e você, o homem feito, se comportariam um com o outro, poderia supor que você simplesmente me esmagaria sob os pés e que não sobraria nada de mim. Ora, isso não aconteceu. O que é vivo não comporta cálculo, mas talvez tenha acontecido algo pior. Aqui, contudo, peço-lhe encarecidamente que não se esqueça de que nem de longe acredito numa culpa da sua parte. Você influiu sobre mim como tinha de influir, só que precisa deixar de considerar como uma maldade especial da minha parte o fato de eu ter sucumbido a essa influência. Eu era uma criança medrosa, é claro, que apesar disso também era teimoso, como o são as crianças. Certamente também minha mãe me mimou, mas não posso crer que fosse um menino difícil de lidar. Nem que uma palavra amável, um silencioso levar pela mão, um olhar bondoso não pudessem conseguir de mim tudo o que quisesse. Ora, no fundo você é um homem bom e brando. O que se segue não vai contradizer isso. Estou falando apenas da aparência na qual você influenciava o menino.
Mas nem toda criança tem a resistência e o destemor de ficar procurando até chegar à bondade. Você só pode tratar o filho como você mesmo foi criado, com energia, barulho e cólera. E nesse caso, isso lhe parecia, além do mais, muito adequado, porque você queria fazer de mim um jovem forte e corajoso. Naturalmente, hoje eu não posso descrever sem mediações seus métodos pedagógicos nos primeiros anos, mas posso talvez imaginá-los por dedução dos anos posteriores e a partir da maneira como você trata Félix, o neto. Nesse caso, entra em consideração como agravante o fato de que naquele tempo você era ainda mais jovem, portanto mais disposto, mais genuíno, mais despreocupado que hoje, e de que, além disso, inteiramente ligado aos negócios, mal podia se mostrar durante o dia para mim, e por isso a impressão que me causava era mais profunda ainda, tanto que jamais se banalizou em hábito. De imediato, eu só me recordo de um incidente dos primeiros anos, talvez você também se lembre dele. Uma noite eu choramingava sem parar pedindo água, com certeza não de sede, mas provavelmente em parte para aborrecer e em parte para me distrair. Depois que algumas ameaças severas não tinham adiantado, você me tirou da cama, me levou para a varanda e me deixou ali sozinho por um momento de camisola de dormir diante da porta fechada. Não quero dizer que isso me estava certo. Talvez então não fosse realmente possível conseguir o sossego noturno de outra maneira, mas quero caracterizar com isso seus recursos educativos e os efeitos que eles tiveram sobre mim. Sem dúvida, a partir daquele momento eu me tornei obediente, mas fiquei internamente lesado. Segundo a minha índole, nunca pude relacionar direto a naturalidade daquele ato inconsequente de pedir água com o terror extraordinário de ser arrastado para fora da casa. Anos depois, eu ainda sofria com a torturante ideia de que o homem gigantesco, meu pai, a última instância de poder, podia vir, quase sem motivo, me tirar da cama no meio da noite para me levar à varanda e de que eu era para ele, portanto, um nada. Talvez esse é o começo da vida. Eu vou estar um pouco falando e vou estar um pouquinho. Carta ao Pai é um texto escrito em 1919 pelo escritor Franz Kafka, que na época tinha 36 anos de idade. Ele escreve ao seu pai, Hermann Kafka, que contava 67 anos. A carta é uma resposta ao pai que certa vez perguntara ao filho por que ele tinha medo dele. Mas o que seria uma carta torna-se de fato um texto de mais de 100 páginas. Nele é feita uma análise das razões que levaram ao distanciamento e à hostilidade entre pai e filho. Kafka faz um percurso retrógrado pela sua infância e juventude. E ao mesmo tempo em que se esforça por não culpar deliberadamente seu pai, se esforça por assumir a sua perspectiva e entender suas ações no contexto do seu temperamento, da sua história, o escritor também afirma e justifica que seu pai o transformou naquilo que ele hoje é, uma pessoa fraca, insegura, com um senso enorme de culpa, de vergonha e de inferioridade. A carta é um desabafo dolorido, o esforço em ser imparcial e objetivo cede espaço à revelação de mágoas profundas. A tese defendida é de que a tirania e a opressão do pai construíram um filho incapaz de se casar, incapaz de se tornar um pai de família. Kafka havia, com 36 anos, recentemente fracassado em sua terceira tentativa de casamento, o que, aos seus próprios olhos, comprovava sua fraqueza e despreparo diante da vida. Na época, seu pai havia mostrado fortes objeções à pretendente Julie Voritech, sendo que, em uma das acaloradas discussões, chegou a aconselhar o filho, então um homem maduro, a satisfazer seus desejos sexuais em um bordel, ao invés de se decidir
por se casar com a primeira moça que colocasse uma blusa provocante. Kafka escreve que com esse conselho seu pai nunca o havia humilhado tanto com palavras e nunca havia mostrado tão claramente seu desprezo por ele. É sob o efeito desta ferida que o escritor se debruça sobre o papel e revolve o seu passado. Carta ao Pai é um dos maiores exemplos da literatura universal, da recordação de uma infância traumática. Kafka, porém, não foi vítima de violência física, nem de abuso sexual, nem de catástrofes externas ou de privação material. Ao contrário, ele viveu a maior parte de sua vida no conforto e na proteção da família. O trauma, neste caso, consistiu no abuso psicológico perpetrado pelo seu pai. E Carta ao Pai nos ajuda a vislumbrar a profundidade das feridas deixadas por uma violência de natureza mais sutil, mais cotidiana, e com isso nos instiga a questionar onde começam os maus tratos. Enquanto estudiosos das neurociências, somos desafiados a compreender os mecanismos neurobiológicos e psicológicos que subjazem as relações entre os fatos ocorridos, por um lado, e a percepção subjetiva dos mesmos, por outro. A gente também se interessa pela retenção da memória autobiográfica e a sua evocação anos ou décadas depois, entre a acurácia das recordações e os erros, omissões e inserções involuntárias. Como profissionais da saúde, gostaríamos de reconhecer indícios comportamentais de que uma criança vem sofrendo adversidade ou hostilidade, de saber como intervir preventiva e terapeuticamente nessas situações, de delinear os fatores de risco e o percurso do desenvolvimento de transtornos mentais das vítimas. Carta ao Pai é também um rico material para o estudo das relações entre literatura e memória, uma vez que nesta obra a literatura é o instrumento que transforma pedaços de recordações, trechos, cenas do passado em grandiosas imagens poéticas que perturbam e comovem. Mas a literatura também é o instrumento que elabora os traços de memória, estes flashes momentâneos e desconexos, formatando-os em um enredo coerente. Além disso, Carta ao Pai nos convida a questionar a seletividade das evocações do passado, o conteúdo das nossas recordações e o modo de que nos recordamos dele, e até que ponto sofrem influência da nossa autoimagem e da nossa autobiografia, que construímos e na qual acreditamos. Essa palestra, primeiramente, apresenta o escritor Franz Kafka e sua relevância na literatura e no pensamento dos séculos XX e XXI. Em seguida, a biografia do escritor é demarcada em seus aspectos básicos, com o fim de situá-lo historicamente. No terceiro momento, a obra Carta ao Pai é discutida à luz do conhecimento atual sobre memória autobiográfica, construção da autoimagem e maus tratos na infância. Então, a primeira coisa é por que falar de Franz Kafka? O seu papel na literatura e no pensamento atual. Aqui a gente já poderia ficar horas e horas. Como no Brasil Franz Kafka não é estudado no ensino médio, ou seja, ele não é parte de um saber coletivo básico, e como esse público agora é composto por estudantes e por profissionais da área da saúde, e não por profissionais de literatura, ciências humanas, eu assumo que muitos de vocês não têm familiaridade com a obra desse escritor. Apesar de pouco popular no nosso meio, Franz Kafka é um dos maiores escritores do século XX. Sobre a sua vida e a sua obra, existem cerca de 20.000 livros e dissertações. Existem milhares de páginas na internet. Filmes, documentários, museus dedicados a Franz Kafka, monumentos e até mesmo lojas de souvenirs
vendendo vários souvenirs associados a Franz Kafka. Esse autor, praticamente desconhecido em vida, foi um dos que melhor expressou sentimentos e percepções dos nossos tempos. Como é que a gente percebe o mundo hoje? Como é que Kafka colocou isso? O mundo é percebido hoje como altamente complexo. Complexidade tecnológica, complexidade burocrática, complexidade política, financeira, que não se deixam apreender e conceber num todo vislumbrável. O resultado é a fragmentação, pela qual inúmeras informações desconexas permanecem em nossa mente, mal assimiladas e mal alinhadas. O conhecimento, que poderia servir de marco e estrutura de orientação básica, é de fato muitas vezes desnorteante. Continuamente, novos avanços científicos, novos conceitos e novos posicionamentos nos obrigam a questionar e a atualizar nosso entendimento da realidade física, cósmica, mas também nossas convicções éticas e políticas. Experiências prévias não são base para desenvolver expectativas sobre as possibilidades dos acontecimentos futuros. Inferências lógicas não se aplicam, pois a lógica parte de dados que rapidamente deixam de ser verdadeiros. O mundo se nos mostra indecifrável. Desprovidos da crença de que podemos apreender cognitivamente a realidade e fazer escolhas racionais baseadas em expectativas e previsões, perdemos a crença na autodeterminação e nos enxergamos num movimento cuja direção não dominamos. Em seus contos e romances, Kafka cria imagens superlativas destas experiências modernas. Seus protagonistas são pessoas isoladas num mundo frio em que cada um cumpre um papel. As relações são funcionais e fugazes, as pessoas são distantes umas das outras, a crueldade é impessoal e fria. Neste universo, o real e o bizarro se confundem, não existe previsibilidade, as causas e os efeitos não se deixam equacionar em relações lógicas. A atmosfera é de estranhamento e perplexidade. O tempo todo, circunstâncias e personagens inesperadas se revelam, mostrando ao protagonista o seu engano sobre os fatos e obrigando-o a reinterpretá-los. Tão característico é esse universo que ele deu origem a um termo usado cotidianamente, que é o termo kafkiano. Esse termo designa experiências de pesadelo, opressão, experiências marcadas por uma complexidade ameaçadora, desorientadora, sem sentido. Kafkiano também pode designar situações difusas de medo, insegurança, estranhamento. Situações de estar à mercê de instâncias de poder burocráticas e anônimas. Experiências de absurdo, de culpa, de desespero, experiências de não ter saída. Segundo o biógrafo de Kafka, Rainer Staff, o que ele diz? Na maioria das vezes as pessoas usam o termo kafkiano para se referir a algo absurdo e estranho. Geralmente se trata de relações de poder nas quais os que ocupam a última instância, o centro do poder, são desconhecidos, obscuros. Então surge a sensação do kafkiano. Nos romances de Kafka, o cume da pirâmide permanece invisível. Ora, na nossa sociedade, apesar da aparente transparência, ninguém sabe ao certo como as coisas andam nas últimas instâncias. Nem sequer sabemos se existe este tal centro de poder. Apenas tomamos conhecimento das instâncias intermediárias e mediadoras. Exatamente assim é no principal romance de Kafka, O Processo. Então agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês quem foi o Franz Kafka Então, quem foi Franz Kafka? Franz Kafka foi um escritor judeu, tcheco, de língua alemã. Então, em Praga viviam praticamente três culturas: a cultura alemã, a cultura judaica
e a cultura tcheca. Então havia toda uma influência de alemães católicos, mas também uma influência de alemães judeus e dos tchecos. Seu pai, Hermann Kafka, então aqui a cidade, Praga, que é tida como uma das cidades mais bonitas da Europa. Seu pai, Hermann Kafka, era um comerciante bem-sucedido, um homem de pouco estudo, que dedicou os seus esforços para sair de uma situação de penúria na juventude para prosperidade, uma prosperidade considerável na maturidade. Sua mãe, Julie Kafka, foi, acima de tudo, companheira dedicada do esposo. Kafka foi o filho mais velho e o único homem da família, seguido por 3 irmãs. Ele teve diversos romances, mas nunca se casou e morou a maior parte de sua vida no apartamento dos seus pais. Ele estudou Direito em Praga, concluindo o curso com doutorado em 1906 e tornou-se em 1908 funcionário do Instituto de Seguros por Acidentes do Reino da Boêmia. Aqui são as suas irmãs, ele é seguido pelas 3 irmãs, mas elas começam a nascer quando ele já tinha 7 anos, por isso ele foi durante muito tempo filho único. Aqui é o ginásio onde ele estudou e no mesmo prédio seu pai tinha também uma loja. Aqui, essa casinha aqui, ela é não está dando muito certo, mas essa casa azul é um museu, porque durante algum tempo, no inverno, ele alugou essa casa apenas para ir lá para ficar escrevendo. Esse daqui é um grande amigo dele, esse amigo tem toda uma história, que ele foi o maior amigo de Kafka em vida e foi a pessoa que sempre acreditou na obra e na genialidade de Franz Kafka. Quando Kafka descobre ter tuberculose e quando está para morrer, em 1924, ele entrega várias de suas obras, vários de seus manuscritos a Max Brod e pede para que ele os queime. Mas Max Brod, sempre acreditando muito na genialidade do amigo, diz claramente: eu não vou fazer isso, e não faz. Essa foi a primeira vez que ele salvou os manuscritos. Depois, na época do nazismo, vários livros foram queimados, houve toda uma perseguição, e Max Brod consegue fugir com esses manuscritos para Israel. Para vocês terem uma ideia, existe até hoje uma briga jurídica internacional envolvendo bilhões, porque existem alguns manuscritos que ainda não foram publicados, dentre eles algumas cartas, porque Max Brod morreu e deixou com a sua secretária. A secretária também já morreu e deixou com as 2 filhas. E essas filhas não querem entregar para Israel, porque afinal de contas ele não vivia em Israel, mas também, embora ele fosse judeu, mas nunca viveu em Israel, entregar para a Alemanha, porque na realidade ele é um escritor da literatura alemã, mas a Alemanha queria queimar as obras dele na época do nazismo, então na realidade, ele, além de não ser alemão, a Alemanha se voltou contra. E, mais agravante, todas as irmãs de Kafka morreram nos campos de concentração. Então existe toda essa... morreram muito décadas depois, Então, enfim, mas ele salvou a obra de Kafka, primeiro porque ele não queimou, segundo porque ele fugiu com essa obra para Israel e até hoje existe essa briga, Aqui são as mulheres na vida de Kafka. Eu não vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, a primeira é a Felice Bauer. Ela foi a namorada e noiva dele durante muitos anos, desde 1912, quando eles se conheceram, até 1916, quando eles definitivamente romperam. Ele tem um livro enorme, que são só cartas a Felice. A segunda foi a causa da briga, aqui da carta ao pai, a Julie Vorintsek. A Milena Jedzenska era uma escritora tcheca que traduziu as obras os livros de Kafka para o tcheco. Ela morre num campo de concentração vários anos depois. Dora Diamant foi a última, foi a única mulher com quem ele viveu. Quando ele já estava para morrer, ele tinha tuberculose, ele a conheceu em um sanatório. Então, na época, as pessoas iam para os sanatórios, faziam as curas e tal. E ele conheceu essa moça, na época ele tinha 38, 39 anos e ela tinha 23. E os dois foram morar juntos, Quer dizer, imagina, na época não se casaram, foram morar juntos em Berlim. Então dizem que essa união só foi possível, primeiro porque ele não foi obrigado a se casar, o casamento para ele era um fantasma, uma coisa assim que só o pai dele teria estrutura para fazer, e segundo porque ele morou longe dos pais.
Ele foi morar em Berlim, então estava numa outra cidade, num outro país. Mas essa alegria do casal acabou durando pouco, primeiro porque ele tinha uma tuberculose já bastante avançada, e segundo porque a situação de Berlim pós-Segunda Guerra era uma situação muito difícil, então eles passaram muito frio, não tinha como comprar o carvão para aquecer, então eles passaram assim muitas necessidades, então isso foi muito difícil, né? Depois de mais ou menos quase um ano que eles moraram juntos em Berlim, ele foi ficando cada vez mais doente, ele desenvolveu uma tuberculose laríngea, e na época não havia sonda nasoentérica, então ele não podia comer e ele morreu de desnutrição. Uma das últimas obras que ele escreve é O Artista da Fome, que é um artista de circo, cuja arte consistia em não comer, quanto tempo ele conseguia ficar sem comer. E o artista morre também na obra, né? Falando agora da infância, né? A infância de Kafka foi marcada pela solidão, pois como sua mãe ajudasse o pai na loja a maior parte do tempo, a criança ficava aos cuidados de diferentes serviçais que permaneciam por curtos períodos nessa função, de forma que um vínculo seguro não era estabelecido. Então aqui hoje foi falado de negligência no Neurobiology Course com a doutora Soraya, né? A negligência é uma das formas mais comuns de abuso, talvez a mais comum. A negligência e o abuso psicológico são mais comuns que o abuso físico e sexual. Então a negligência é você não responder às necessidades básicas de uma criança, desde dar comida na hora certa, mas também dar carinho, conversar, dar atenção, não é? Então, eles dizem que Kafka vivia numa situação social como uma criança de orfanato, psicologicamente. Socialmente não, ele tinha um apartamento, a família estava prosperando, mas psicologicamente era como uma situação de criança de orfanato. Cada semana, cada mês, uma nova babá, uma nova pessoa, né? A relação com os seus pais foi marcada pela ambivalência. Kafka morou a maior parte do tempo junto dos mesmos em um apartamento. Por um lado, ele admirava a força física, a energia e a determinação do seu pai, mas por outro lado, via-o como um inimigo e opressor. Isso aparece não apenas na carta ao pai, mas em outras cartas, aparece também no diário, etc. Às vezes ele odiava o pai. Os pais prezavam pelo conforto e segurança material da família, todavia o universo intelectual e literário do filho lhes era indiferente, estranho e duvidoso. Kafka muitas vezes se sentiu um estranho entre eles. Vamos aqui falar de carta ao pai. Uma questão que se coloca diante da carta ao pai, assim como diante de relatos retrospectivos de adultos, então agora a gente está tomando uma perspectiva neurocientífica, então uma questão que a gente sempre se pergunta é a veracidade. Quando você lê carta ao pai, você fala, meu Deus, que horror tudo que ele passou. Não se imagina que o escritor possa ter propositadamente inventado ou mesmo deturpado os fatos ocorridos, pois isso daria motivos muito fáceis de ataque por parte do pai, afinal ele pretendia entregar a carta ao pai. E também ele, na realidade, ele mesmo conta que ao escrever a carta, ele releu anotações do seu diário. Também o fato de ter mostrado a carta à sua irmã Otla e à sua mãe tornam uma deliberada invenção implausível. Então não é que ele tenha inventado ou que ele tenha mentido. A questão é se o autor escolheu propositadamente alguns episódios infelizes como estratégia retórica para alicerçar a sua tese de que o pai o tinha destruído. Isso provavelmente aconteceu, porque o próprio Kafka admite anos depois em carta a Milena Jesenska, a terceira, ele admite que Carta ao Pai era cheia de truques de advogado e, por demais, construída em torno de uma meta. Assim, episódios isolados são colocados como exemplares. O efeito da figura paterna dominante e esmagadora da infância é estendido ao homem adulto, como se este agora, maduro e experiente, não tivesse já outras possibilidades de defesa e autodeterminação. Ademais, Kafka usa a sua genialidade literária para criar imagens que intensificam o contraste entre pai e filho. Ele
coloca termos como o pai tirano e o filho um servo, o pai colosso, o filho criança indefesa. Em uma comparação ele diz que tinha a impressão de que o pai ocupava quase todo o mapa mundi e que para ele só restariam áreas inabitáveis. Carta ao pai é, portanto, um acerto de contas, um texto retórico, argumentativo, que visa responder a uma questão, porque ele teria medo do pai, e comprovar um ponto de vista. O pai foi o autor que o fez no que ele hoje é. Mas também é uma grande obra literária. Esses dois aspectos, tanto o retórico quanto o poético, mudam a tonalidade, o enfoque, o colorido e a dimensão das recordações. Aqui vale considerar também as relações entre literatura e memória. A literatura resulta da criação mental de um enredo, que se desenvolve num determinado tempo e espaço. Esse enredo pode ser real, no caso de um relato biográfico, ou imaginário, pode se referir ao passado ou ao futuro. Tanto o autor quanto o leitor têm consciência de que não se trata dos fatos em si, mas da representação mental dos mesmos. Do mesmo modo, a memória corresponde à representação mental do passado. A representação não é o que aconteceu, mas é o que dele foi, o que não é o ocorrido, mas é o que deste ocorrido foi armazenado. Foi armazenado no passado e depois evocado no presente. Tanto durante o armazenamento dos fatos, quanto durante a evocação dos mesmos, inúmeros fatores interferem no conteúdo e na tonalidade emocional da representação individual daquilo que foi vivenciado. A representação contém a interpretação dos fatos, o que nós compreendemos deles, quais as relações de causa e efeito que inferimos, em que papel nos vimos dentro do ocorrido, qual a nossa capacidade de determinação do seu desenvolvimento, se fomos vítimas, se fomos atores, qual a importância do ocorrido na nossa vida. A interpretação também dependerá de conhecimentos e crenças pré-existentes, de forma que adicionamos e encaixamos as nossas vivências umas sobre as outras, elaborando uma trama que aos nossos olhos é coerente. O enredo da nossa vida, relembrado, cria e sustenta as concepções que temos de nós mesmos, da nossa personalidade, das nossas forças e fraquezas, de modo que as nossas representações mentais do que vivemos são moldadas para que se encaixem nessas concepções. Então a memória depende da percepção, que é uma construção subjetiva, na qual o cérebro atribui coerência e unifica estímulos recebidos por diferentes fontes. Por exemplo, no caso da percepção, se uma pessoa olha no horizonte e ela vê uma árvore grande e uma árvore menor, nesse momento, com o conhecimento que essa pessoa tem, baseado em experiências visuais prévias, o cérebro dela atribui coerência a essa diferença de tamanho das árvores. E com isso, o cérebro dela constrói a percepção de perspectiva. Ela entende que a árvore grande, ela está vendo grande, não é porque é maior, mas ela está vendo grande porque está perto, e é que ela está vendo longe porque está distante. Ou seja, a interpretação, a percepção que a gente faz é uma coisa que a gente está construindo. Assim também vai ser a interpretação que nós fazemos dos fatos. Então, o que um adulto é capaz de perceber como brincadeira de mau gosto, sem maiores consequências, pode ser percebido e, consequentemente, armazenado, consolidado no cérebro infantil como algo altamente ameaçador, porque depende da interpretação. Essa memória infantil é consolidada conjuntamente com as emoções negativas vividas durante a experiência, como, por exemplo, medo, vergonha e raiva. Ao ser evocada por um adulto maduro, ainda que já em condições de expandir a sua perspectiva sobre o ocorrido, de entender as coisas de uma outra forma, mas apesar disso, quando essa emoção, essa recordação da infância é evocada, ela pode desencadear a emergência das mesmas emoções negativas do passado.
Outro aspecto é o fato de que as memórias passam por revisões e reformulações à medida que envelhecem. E mais importante, à medida que são recordadas. Cada vez que eu recupero a minha memória, a recuperação da memória é um processo dinâmico e construtivo, e não uma mera repetição de um evento original. Não é como eu fazer um backup de um arquivo do Word. Eu não recupero aquele arquivo como ele foi armazenado naquele momento. Cada vez que eu recupero, na realidade eu reconstruo e modifico. Estudos cognitivos demonstram claramente que as pessoas cometem erros durante a recordação, mesmo quando estão extremamente convictas da sua veracidade. Os erros aumentam com o decorrer do tempo e a repetição das relembranças. Toda vez que uma memória é recuperada, o traço de memória subjacente entra em um estágio frágil e instável e, portanto, requer um outro período de consolidação, referido como reconsolidação. A reconsolidação é um período adicional de oportunidade de alterar ou até mesmo de perturbar o acesso à memória. Então, às vezes ele é usado terapeuticamente. Então, cada vez que a memória episódica é recordada ou recuperada, uma nova codificação é provocada, levando à representação expandida ou traço de memória. Isso torna os pormenores do evento mais acessíveis e com maiores chances de serem recuperados com sucesso no futuro. Criticamente, a cada recordação e recodificação, a memória episódica é atualizada, incorporando informações do traço de memória anterior, mas agora incluindo também elementos da atual recuperação, o que resulta em alguns traços sendo reforçados e outros sendo alterados, outros enfraquecidos. Então, no caso de Carta ao Pai, as recordações da infância ressurgem em um momento no qual as tensões com o pai haviam sido reacendidas. Em especial, o conselho do pai em saciar os seus desejos em um bordel, ao invés de se decidir por se casar com a primeira mulher que lhe aparecesse, por pura lascívia mal contida, foi um choque que despertou memórias passadas. E por isso são revestidas, quer dizer, essas memórias que ele tem do passado, elas ficam carregadas por essa emoção negativa de mágoa, de rancor, de humilhação que ele estava tendo, que ele estava vivendo com o seu pai por causa desse conflito devido ao casamento. Então é nesse estado de espírito que ele se recorda da sua infância, e isso influencia o conteúdo da sua recordação. Então, a consideração dos aspectos subjetivos e dinâmicos da memória propicia um distanciamento crítico do texto Carta ao Pai e alerta contra uma equiparação por demasiado ingênua do seu conteúdo com os fatos possivelmente ocorridos, ao mesmo tempo conduzindo a uma outra questão, que é: Kafka teve mesmo uma infância traumática? Eu vou tentar resumir. Então, o que seria trauma? Não é? Porque se a gente começar a dizer, mas às vezes ele exagerou nessa carta, não é? Ele se recordou, ele estava com raiva do pai, ele estava magoado, então o colorido das recordações, o conteúdo das recordações ficou enviesado. Então aí a gente se pergunta, mas será que ele teve uma infância traumática? Apesar desse possível viés, a resposta é sim. Trauma pode ser entendido como uma experiência emocionalmente esmagadora, por exceder a capacidade individual de enfrentamento e por apresentar o mundo como ameaçador, incontrolável e imprevisível. Assim, o trauma se define pelo caráter da experiência, pela percepção, pela interpretação e vivência do ocorrido, e não pela natureza dos fatos em si, pelo como eu vivi aquele fato. O trauma pode se referir a um único evento, porém mais comumente consiste em um padrão repetido de abuso. O termo abuso na infância engloba as formas de abuso sexual, físico e emocional, assim como a negligência. Das formas de abuso, o emocional é o de mais difícil caracterização, justamente por ser mais subjetivo.
Ele pode ocorrer através de comportamentos ou palavras que impliquem em amedrontamento, humilhação, ameaça ou depreciação. Já a negligência se define pela falha do cuidador em suprir as necessidades básicas da criança, como alimento, proteção, segurança e supervisão, ou suas necessidades psicológicas, encorajamento, aceitação, aconchego, calor humano, amor e apoio. Uma vez que o trauma se define pela subjetividade da experiência da vítima e não apenas pelos atos de abuso perpetrados, é de se admitir que Franz Kafka tenha realmente sido vítima de maus tratos. No entanto, trata-se aqui de uma qualidade mais sutil de abuso, que é cometido na melhor das intenções. Não houve, provavelmente, falta de amor, ou descaso, ou desejo sádico de fazer sofrer, mas ocorreu um confronto infeliz entre duas personalidades, na qual o filho cresceu com a percepção constante de não conseguir satisfazer as expectativas do pai, o que ao longo do tempo sedimentou uma autoimagem negativa e distorcida, e também a visão do pai como inimigo e algoz. Kafka ressalta que o efeito das atitudes do pai sobre ele foi tão devastador devido à dimensão em que o via. A imagem do pai era imensa e era a medida de avaliação de tudo. Ele também admite que o pai tenha agido com boas intenções, que tenha almejado com sua forma de criação fazer dele um homem forte, resistente e corajoso, mas que o fracasso ocorreu porque, nas suas próprias palavras, o próprio Kafka diz, a mão do pai e o material do filho foram tão estranhos entre si. Logo no início do texto, o escritor se recorda de um episódio dos primeiros anos de infância, quando o pai, no meio da noite, o tirou da cama e o levou para a sacada do apartamento e lá o deixou um tempo trancado do lado de fora, que é o que a gente diz. E a partir disso ele sente que ele não significava nada para o pai. Kafka descreve também como percebia a força física e o corpo atlético do seu pai, o seu apetite, a sua masculinidade, e as comparava com a sua própria magreza e fragilidade. E como essa percepção lhe causava vergonha de si mesmo, mas também orgulho do pai. Ele diz também em um momento que o pai não se atinha às próprias regras que impunha ao filho. E isso fazia com que o menino, Kafka, dividisse o mundo em 3 partes, isso nas palavras dele. Havia 3 partes no mundo. Uma onde eu vivia, o escravo, regido por leis inventadas exclusivamente para mim, as quais, além do mais, e não sei porquê, mas eu não podia adaptar-me completamente. Depois, um segundo mundo, infinitamente afastado do meu, no qual vivias tu, ocupado em governar, distribuir ordens e aborrecer-se, porque não eram cumpridas. E por fim, um terceiro mundo, onde vivia o povo livre e alegremente, sem ordens e nem obediência. Eu vou pular aqui um pouquinho. A vergonha, vou falar um pouquinho da vergonha. A vergonha é um sentimento intensamente negativo e doloroso, no qual a pessoa se percebe a si mesma como insuficiente e defeituosa. Esse é um sentimento kafkiano. Vários estudos comprovam que crianças vítimas de maus tratos, incluindo a negligência, mas também crianças de pais com atitudes negativas de autoritarismo e rejeição, apresentam maior risco de desenvolver esse sentimento de vergonha. Por sua vez, a vergonha pode ser o fator mediador entre maus tratos na infância e depressão no adulto, uma vez que a vergonha se associa a um estilo de pensamento no qual experiências negativas são generalizadas e relacionadas a causas internas, enquanto que eventos positivos são vistos como específicos, isolados e associados a fatores externos. Então, a vergonha aqui não é vergonha de um fato, mas é um sentimento contínuo de se sentir inferior, de querer se esconder, de achar que você não dá conta e que tem alguma coisa muito ruim com você. Então, o depoimento de Kafka é incisivo. Ele dizia assim: eu vivia imerso na vergonha,
ou seguia as suas leis, e isso era vergonha, porque elas só valiam para mim, ou ficava teimoso, e isso também era vergonha, pois como me permitia ser teimoso diante de ti? Ou então não podia obedecer porque, por exemplo, não tinha a sua força, o seu apetite, a sua destreza, embora você exigisse isso de mim como algo natural. Esta era com certeza a maior vergonha. Desse modo se moviam não as reflexões, mas os sentimentos do menino. Eu vou concluir agora aqui a minha fala. Carta ao Pai não deve ser apreciado simplesmente como um texto pessoal de interesse apenas biográfico, mas sim pela beleza poética, pela força dramática e pela universalidade de suas revelações, como uma obra clássica da literatura que transpõe barreiras de tempo e espaço. Justamente por advir da genialidade de Kafka, o texto se apresenta como um desafio, ao mesmo tempo instigante e intransponível, que é a delimitação entre criação literária, artimanha retórica e recordação de fatos acontecidos. A neurobiologia da memória e a psicologia fornecem um arcabouço que auxilia a compreensão dos processos cognitivos e afetivos envolvidos na elaboração do texto Carta ao Pai. Com base no conhecimento de que a memória é um processo de criação, um processo sempre dinâmico e sempre em transformação, entendemos que o conteúdo da carta corresponde às representações dos fatos na mente do homem adulto Kafka, e que estas representações refletiram a interpretação que ele teve desses fatos no passado e depois no momento de sua evocação. As concepções que Kafka tinha de si mesmo e do mundo, assim como seu estado afetivo, também determinaram o conteúdo, a ênfase e o colorido emocional da reconstrução que fez no seu próprio passado. A história da sua relação com o pai foi oferecida em uma estrutura linear, com uma clara divisão de papéis, sem espaço para contestação, de modo a se adequar, e mais que isso, a comprovar suas convicções a respeito das causas do seu fracasso pessoal. Por outro lado, independentemente da subjetividade inerente à memória, a biografia de Kafka traz evidências claras de que ele sofreu negligência e abuso psicológico durante a infância e a adolescência. À luz da psicologia do desenvolvimento, é plausível admitir que os sentimentos de culpa, vergonha, humilhação e derrota, que são um fio condutor em toda a sua ficção, mas também em suas cartas e em seu diário, possam ter resultado desta infância traumática, entendendo que o trauma se define pela vivência da vítima e não pelo fato ocorrido em si. Aqui cabe mencionar as complexas interações gene-ambiente, que explicam que a variabilidade individual da resposta às experiências do meio é função das diferenças na constituição genética. É notável que o próprio Kafka mostre na Carta ao Pai esses insights psicológicos e neurobiológicos, porque ele defende a plausibilidade das interações entre a sua vulnerabilidade individual e as experiências que ele teve com o pai. Assim como quando sustenta a importância da infância na determinação da personalidade do adulto. Então, ele tem algumas reflexões que condizem com o que a gente pensa hoje sobre psicologia do desenvolvimento e neurobiologia. Justamente por ser uma análise complexa, na qual o autor revê seu passado sob diferentes perspectivas e expressa linguisticamente seus sentimentos e vivências, Carta ao Pai não é apenas um desabafo emocional, uma catarse, mas é uma reelaboração do passado. E por isso teve provavelmente, para o próprio Kafka, uma função terapêutica. É sabido que durante o processo psicoterápico, respostas emocionais implícitas são levadas para o nível consciente do sentimento, através da representação mental e da expressão linguística, permitindo a criação de uma imagem mais completa do que aconteceu, do que se experienciou, do que se experimentou e de como poderia ter sido diferente. Torna novas informações à memória antiga,
que é então reconsolidada de uma outra maneira, mais estruturada e mais bem compreendida. Finalmente, resta saber até que ponto Carta ao Pai se constitui como uma fonte de informações que possibilita compreender a vida e a obra de Kafka. A princípio, o texto se mostra como um relato íntimo e, obviamente, muitos críticos o têm utilizado como base para interpretações psicanalíticas do universo ficcional kafkiano. De fato, a onipresença de uma autoridade obscura e inescrutável, a contínua opressão, a necessidade de expiação que não se explica por um ato determinado de transgressão, mas que parece inerente ao culpado, rituais de violência e de humilhação, a arbitrariedade do castigo, a impossibilidade de defesa, a impotência, etc. São elementos característicos deste universo ficcional e lembram por demais as recordações de Carta ao Pai. Todavia, se as relações fossem tão evidentes assim, não se trataria de Kafka. O impasse é responder se Carta ao Pai explica a literatura de Kafka ou se é ela mesma parte dessa literatura e deste universo por ele criado. Ao escrever, ainda que uma mensagem pessoal ao seu pai, Kafka não deixa de ser kafkiano. E, por consequência, transforma suas recordações em imagens distorcidas e fantasmagóricas, ou seja, traz a sua vida real para o seu universo literário. E em carta a Felice Bauer, em 13 de agosto de 1913, ele mesmo afirma: eu não tenho interesse literário, eu sou feito de literatura, não sou mais nada, nem posso ser nada mais do que isso. Um crítico dele, Peter André Alt, ele conclui no livro seguinte: a infância de Kafka já é o que toda a sua existência de adulto será, uma vida literarizada, redigida. O fio condutor que atravessa toda essa infância constitui elementos para a construção de um eu imaginário, artisticamente elaborado pelo escritor. As imagens que ele encontra para a sua infância permanecem entrelaçadas na teia literária que ele constrói, sempre que trabalha no texto. Assim, Carta ao Pai inegavelmente revela fatos reais, circunstâncias biográficas e vivências íntimas, que acendem alguns fachos de luz no obscuro porão kafkiano, mas é ao mesmo tempo uma criação literária dele, e com isso ela mesma um dos habitantes desse mundo fantástico. Carta ao Pai é um deleite literário e nos permite tocar fundo em algo verdadeiro, algo muito essencial da experiência humana. É um texto que fascina e incita para ser desvendado, mas que se transforma nas mãos do leitor, que escapa entre os seus dedos e, no fim da análise, permanece tão intocado e hermético como no seu início. Várias chaves abriram portas, mas as portas eram várias e levaram por diferentes caminhos, e nenhum deles mostrava a saída. Obrigada.